Você sabe o que é um fato social? Sim, um fato social, e como essa teoria criada por Emile Durkheim pode nos ajudar a desvendar e desatar alguns nós do ser humano. Bom, já contextualizando, a gente está falando aí de Emile Durkheim, que é um francês considerado o pai da sociologia, que viveu de 1858 a 1917, muito influenciado por um outro cara chamado Auguste Comte, o grande pai do positivismo, que foi o primeiro cara ali, um dos primeiros que pegou, olhou e enxergou a sociedade como um objeto de estudo científico, entender que existe sim uma subjetividade do ser humano, mas que de indivíduo em indivíduo nós formamos uma sociedade. Então Durkheim, bem influenciado pelo Auguste Comte, ele olha e fala, bom, eu vou continuar essa parada aí. E ele começa a estudar a sociedade do ponto de vista da educação. E aí ele cria o que nós vamos falar no vídeo de hoje, que é o fato social. Um fato social que nos molda a ser como somos e muitas vezes nós não entendemos por que nós agimos. E aí, dentro disso aí, nos próximos vídeos, a gente já vai fazer esse paralelo com o nosso querido Freud. Não tem como a gente falar de sociologia sem falar do tripé. Então nós estamos falando de Emile Durkheim, que inclusive foi o primeiro professor de sociologia, tanto que considerado o pai da sociologia, mas existem outros dois caras aqui que compõem esse tripé. Karl Marx, que nós vamos falar no próximo vídeo, e Max Weber. Não tem como falar de sociologia sem falar desses três. Mas agora bora explorar o que é um fato social. Lembrando que a primeira vez que Durkheim fala do fato social é da obra de 1895, Regras do Método Sociológico. Então, se você quiser mergulhar mais ainda, porque esse vídeo, claro, é introdutório dessa teoria, eu recomendo que você busque essa obra. Bom, um fato social é uma forma, é um modo de você pensar, agir e sentir. Um modo de pensar, agir e sentir. E o fato social do Durkheim ele reparte em três, que é uma questão coercitiva, é uma questão externa e é uma questão geral. Bora entender cada uma delas e no final eu vou dar um exemplo que você vai perfeitamente compreender o que é o fato social. Bom, vamos começar pela coercitiva. Lembrando que Durkheim, observando a sociedade, ele consegue extrair essas ideias de indivíduo em indivíduo, entender como que o ambiente social, ele nos molda de uma forma quase que a gente nem questionar o que acontece à nossa volta. E é por isso que ele desenvolve esse olhar, essa percepção dos fatos sociais. Ou seja, se é um fato, ele é inquestionável. Então, vamos nessa linha de raciocínio. Bom, vamos lá entender essas três partes que o Durkheim fala. Então, a primeira é a coercitiva, que seria uma espécie de pressão, uma espécie ali de você coagir o ser humano a ter determinado comportamento, senão ele será excluído ou ele será punido. Então é algo imposto ali de se você não agir dessa forma, você será excluído ou punido. Mas claro que Durkheim fala que esse fato social coercitivo, ele pode acontecer de forma literal, de alguém virar e falar isso para você, ou você observando a sociedade como todo mundo faz, fala, opa, preciso fazer também. Então existe essa pressão social em cima do indivíduo com a coercitividade. O segundo ponto que Durkheim coloca é uma questão externa, ou seja, não é um indivíduo que cria aquele comportamento já existe quando o indivíduo nasce. Por isso ele é externo, não é algo que parte de nós, é algo que já existe dentro de uma estrutura, dentro de um sistema que pode ser político, social, econômico, que você, quando vem ao mundo, já está instalado. Então é quase que você não tem escolha. E o terceiro ponto é a questão geral, é aquilo que foi generalizado, é um comportamento que não se trata de um fenômeno individual, como citado lá na coercitiva, eu olho, pô, todo mundo está fazendo, ou seja, não é uma pessoa, é todo mundo está fazendo. Quando eu cheguei nesse lugar e já estavam fazendo, não fui eu que criei, opa, aqui existe um fato social, que diz muito sobre o nosso comportamento.
Agora, não sei se você já ouvindo, já conseguiu identificar o que será que é um fato social na sua vida ou no seu meio de convivência. Mas eu vou dar um exemplo aqui que é cumprimentar alguém. Será que isso não é um fato social? Durkheim vai colocar que sim, é um fato social. Por quê? Quando você vê alguém que você conhece, se você não cumprimenta, você pode sair como arrogante, você pode sair como mal educado. Então, mesmo que você não queira, você precisa cumprimentar essa pessoa. Agora, aquilo que vem de forma externa, o que acontece? Pode ser o cumprimento de mão, pode ser dando um beijo no rosto, um em São Paulo, 2 no Rio. Então, você percebe como precisa existir uma adaptação ali para que você não soe estranho, porque senão você é punido ou você é excluído. E a questão geral de cumprimentar é porque você olha e todo mundo que se conhece se cumprimenta. Ou nem precisa se cumprimentar. Quando você encontra alguém na rua, ou quando você encontra alguém no elevador, ou numa fila, né, as pessoas têm o hábito de se cumprimentar, e se você não faz isso, você acaba sendo, assim, visto com maus olhos, digamos assim. Então eu estou dando um exemplo assim bem superficial, só para você entender a linha de raciocínio de Durkheim. Mas aí o que acontece? Durkheim já vai para o lado da educação. Durkheim fala que o suicídio, a gente vai falar muito de forma bem profunda sobre o suicídio de Durkheim, que ele fala que é um fato social. A gente pode pensar nas leis, a gente pode pensar em tradições familiares, a gente pode pensar na questão religiosa, que é algo que Durkheim criticava justamente pelo coercitivo, né, de você ter que agir dessa forma, senão algo ou alguém te pune, porque alguém está te observando. Então são construções de fatos sociais que Durkheim ele observa na nossa sociedade, como eu falei, nos molda, nos ensina, né, e muitas vezes isso nos corrói por dentro, por não saber por que eu ajo assim. E aí que entra também toda essa questão, toda essa instância do inconsciente de Freud, quando ele vai lá para o complexo de Édipo, da forma como somos criados, mas esse paralelo vai ficar para um próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais aí o início da história da sociologia com Émile Durkheim, o que finalmente é um fato social. E se gostou desse vídeo, já curte, compartilha, já comenta aqui que outro tema não pode faltar nesse mundo da filosofia, da psicanálise, um pensador, uma pensadora. E vamos em frente, disciplina, rotina e fé.